Você já ouviu falar em purgatório? O purgatório é uma crença que começou muito antes do que nós pensamos lá atrás, no começo do cristianismo, por volta do século IV. Já nos escritos de Agostinho nós víamos alguma coisa dele falando e tentando procurar ensinar as pessoas sobre o ensino do purgatório. A grande dificuldade com esse ensinamento é que era um ensinamento puramente helenístico, ou seja, ele vinha da cultura grega e acabou se mesclando com a verdade do cristianismo. Alguns pensadores cristãos acabaram dando ênfase a essas doutrinas numa possibilidade de uma redenção através de um purgatório, ou seja, o purgatório seria um estado intermediário onde as almas teriam que receber penas, serem castigadas, para que elas pudessem receber a sua redenção, e isso através de obras dos vivos. E é sobre isso que a tese 27 fala, uma das 95 teses de Martinho Lutero. Ela vai dizer assim: pregam doutrinas feitas pelos homens, aqueles que dizem que quando a moeda cai no cofre, a alma voa para fora do purgatório. Na época da igreja de Martinho Lutero, existia o ensinamento pregado por Tetzel, um dos responsáveis em levar as indulgências, que era o perdão para o povo. Existia esse ensinamento de Tetzel de que quando a moedinha caía no cofre, a alma saía voando do purgatório. Nós entendemos que este era um ensino gravemente errado e fora do contexto das Escrituras. Ele levou muitas pessoas a gastarem muito dinheiro e fortunas para que pudessem comprar para si o perdão, para si mesmo e para os seus próprios parentes, porque para muitos deles, os seus parentes estavam sofrendo no purgatório. Se eles não fizessem nada, eles ficariam para o resto de suas vidas. As Escrituras nos dizem, em 1 Coríntios capítulo 15, o apóstolo Paulo diz o seguinte: porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. O próprio apóstolo fala que se nós cremos em Cristo apenas para essa vida, nós somos os mais infelizes. E no versículo 18 ele diz que os que dormiram em Cristo pereceram. Ou seja, a fé em um purgatório se contradiz totalmente com o ensino da palavra de Deus. Porque uma vez que o homem, o ser humano, ele crê em Cristo, ele não necessita de obra nem dele e nem de pessoas que estejam vivas para a sua justificação. E é isso que diz a palavra de Deus também no livro de Hebreus, no capítulo 9, diz assim: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo sido oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá uma segunda vez e sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Ou seja, aqueles que morreram, depois disso virá consequentemente o juízo, não haverá nada a ser feito por eles. Foi necessário que Lutero tivesse essa visão e protestasse contra este falso ensino naquela época. E hoje também não é diferente. Não podemos aceitar todos os ensinos que são colocados para nós, seja onde quer que esteja. Nós devemos examinar esses ensinamentos à luz da palavra de Deus. Que eu e você possamos entender: o purgatório é um lugar que foi criado para que as pessoas tivessem medo e pudessem obedecer naquele contexto à igreja da época. Hoje nós podemos compreender com clareza que não existe outro modo do ser humano ser salvo, a não ser depositando a sua vida nas mãos de Deus e consequentemente vivendo uma fé constante em Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe e até a próxima Pitada da Reforma. Até lá!